Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tranquilo? Eu sou o professor Elton e hoje temos aqui o PET volume 3, é o plano de estudo tutorado 7º ano do ensino fundamental, e vamos corrigir então a semana 2, que tem como objeto de conhecimento linguagem algébrica, variável e incógnita. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo e, se possível, é claro, compartilhe ele com seus colegas. Tema de hoje, expressões algébricas. Lembrando que na descrição do vídeo você encontra a correção da próxima semana. Questão número 1. Represente com uma expressão algébrica. Letra A, o dobro de um número. Que número? Não conheço, vou chamar de x. Então, o dobro de x, 2x. O triplo de um número. Que número? Não conheço, vou chamar de x. Então, o triplo de x, 3x. Letra C, a metade de um número, ou seja, a metade de x, x dividido por 2. Letra D, a terça parte de um número. O número a gente não conhece, é o x. E terça parte, gente, é só dividir por 3. Então, x dividido por 3. Letra E, 3/5 de um número. Bom, 3/5 de um número é 3/5 de quem? De x. Então, 3x sobre 5. Letra F, a diferença entre um número e sua terça parte nessa ordem. Bom, diferença é subtração, então é menos. Diferença entre quem? Um número, que eu não conheço, e sua terça parte. Sua terça parte é só dividir por 3. Letra G, a soma. Então, a gente quer calcular aí uma soma. Soma de quem? Do dobro de um número com sua metade. Dobro de um número a gente já viu que é 2x. E metade, x dividido por 2. Letra H, a soma de 3 números consecutivos. Nesse caso, tem várias maneiras de representar. Mas eu vou pensar o seguinte. Um número qualquer, x, soma. Quem vem depois do x? Quem vem depois do x é sempre um número que tem uma unidade a mais. Por exemplo, quem vem depois do 5? 5 mais 1, 6. Quem vem depois do 6? 6 mais 1, 7. Então, quem vem depois do x é o x mais 1. Quem vem depois do x mais 1 é o x mais 2. Então, está aí uma soma de 3 números consecutivos. Tá? Lembrando que teria como representar de uma outra maneira. Questão número 2. Calcule o valor numérico das seguintes expressões. Então, eu vou começar aqui com a letra A. 3x mais 5. A gente vai calcular usando x igual a menos 6. Então, eu vou tirar o x e vou colocar menos 6 no lugar. Como é negativo, vou sempre utilizar parênteses. E agora eu vou resolver, lembrando que eu começo com a multiplicação nesse caso. Então, 3 vezes 6, 18, mais vezes menos, menos. O 5 repete. Devo 18, tenho 5, ou 5 menos 18, eu vou continuar devendo, só que 13. Então, acabou a letra A. Letra B. 2A mais 7B. Então, 2A mais 7B. Então, 2 vezes o A menos 3, negativo, parênteses, mais 7 vezes o B, 1/7. Então, agora eu tenho, vamos lá, as multiplicações primeiro. 2 vezes 3, 6, mais vezes menos, menos. 7 vezes 1, 7. Dividido por 7 vai dar 1. Mais vezes mais, mais. Devo 6, tenho 1. Isso quer dizer que eu vou ficar devendo, só que 5. Então, esse foi o item B. Dando continuidade, vou fazer agora aqui o item C. A ao quadrado mais 3A. O A vale menos meio. Então, tiro o A, coloca menos meio no lugar. Negativo, eu vou sempre colocar parênteses. Então, tá aí. Tirei o A e coloquei menos meio no lugar. Menos meio ao quadrado, se você não lembra como calcula, você faz o básico. Menos meio ao quadrado é menos meio vezes menos meio. Mais 3 vezes menos meio. E agora eu vou resolver as multiplicações. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Menos vezes menos, mais. 3 vezes 1, 3.
o 2 de baixo continua, e mais vezes menos, menos. Agora eu tenho uma adição algébrica, né? Tenho aqui uma diferença, então o mínimo múltiplo comum de 4 e 2, que vai ser o próprio 4. Por que eu sei que é o 4? Porque dá para dividir 4 por 2. Fazendo a equivalência, o famoso divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 4, 1, vezes 1, 1, positivo continua. 4 dividido por 2, 2, 2 vezes 3, 6. Então, 1 menos 6, isso vai dar menos 5 sobre 4. E por último, a letra D, a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. O a é menos 5 e o b é 2. Então, tira o a, coloca menos 5, negativo parênteses. Tira o a, coloca menos 5, como é negativo parênteses. E o b é 2. Como é positivo, não vou nem colocar parênteses. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Expoente par positivo, porque vai ser menos vezes menos e vai virar mais. Agora aqui, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 2, 20. Menos vezes menos, mais. E 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 25 mais 20, 45, mais 4, 49. Beleza? Então, tá aí a resposta do item D. Questão 3. Considere uma máquina em que você insere um número, ela triplica, adiciona 5 ao resultado e informa na tela o valor final. Responda as perguntas a seguir. Letra A. Se inserir o número 20, que número será informado na tela ao final? Então, o que acontece? Vamos tentar representar isso. Olha só. A gente coloca um número, a máquina triplica, então ela multiplica por 3. Depois, ela adiciona 5, depois ela faz ainda mais 5 e te dá o resultado no final. Então, se você colocar o número 20, o que vai acontecer? 20 vezes 3, 60. Mais 5, 65. Se você inserir o número menos 5, menos 5 vezes 3 dá menos 15. Menos 15 mais 5 dá menos 10. Se inserir um número qualquer, digamos y, que número será informado no final? Se você colocar o y, vai ficar y vezes 3, 3y, mais 5. Isso que vai aparecer no final, porque a gente não sabe o valor do y, que vai ficar simplesmente desse jeito. Letra D. Que número deve ser inserido para ser informado 32 no final? Bom, se eu quero 32 no final, eu tenho que voltar fazendo as operações inversas. Então, eu tenho 32. Lá no final, adicionou 5. O que eu faço agora? Tira 5. 32 menos 5 vai dar 27. Depois foi multiplicado por 3. Então, agora eu vou dividir por 3, que vai dar 9. Prova real? Vamos lá? 9 vezes 3, 27. Mais 5, 32 é o que aparece na tela final. Questão número 4. Faltam apenas 2 figurinhas para que meu amigo tenha o dobro do número de figurinhas que eu tenho. Indicando y, o número de figurinhas que eu tenho, como podemos representar o número de figurinhas do meu amigo? Então, eu tenho y, né? Vou colocar aqui, ó, eu tenho y, amigo. Bom, quanto que o meu amigo tem, então? Vamos ver aqui. Faltam apenas 2 figurinhas para que o meu amigo tenha o dobro das figurinhas que eu tenho. Ele tem quase o meu dobro. Ele só não tem o meu dobro porque está faltando 2. Então, o meu amigo, ele tem o dobro que eu tenho, 2 vezes y, só que isso é mentira, né? Porque está faltando 2. Para ele ter exatamente o dobro. Então, ele tem 2 vezes y menos 2. Ele tem quase o dobro, só que está faltando 2. Então, essa aí é a expressão do meu amigo. Questão 5. Um triângulo é equilátero. Determina uma expressão algébrica que determine o perímetro desse triângulo. Bom, triângulo equilátero, né?
que é um triângulo equilátero? É um triângulo que possui os três lados com medidas iguais. Se os lados são iguais, vamos representar com x. Então, x é o lado. É a medida do lado. E nós queremos o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é simplesmente somar todos os lados. Então, o perímetro é igual a quanto? X mais x mais x, 3x. Então, está aí o perímetro do meu triângulo. 3 vezes o x. É só descobrir o valor do lado que a gente tem o perímetro. Questão número 6. Um fabricante de camisetas tem um custo mensal fixo de R$10.000 para o pagamento de funcionários, impostos, entre outras despesas, e um custo de R$2,50 para cada camiseta produzida. O custo mensal que essa empresa possui pode ser dado pela expressão algébrica 10.000 mais 2,5x, em que x é o número de camisetas produzidas. Letra A. Determine o custo para a empresa, sabendo que no último mês foram fabricadas 1.000 camisetas. Bom, então qual é o custo? O custo para essa empresa é dado por aquela expressão, né? 10.000, que é a parte fixa, mais 2,50 por camiseta. Se ela vendeu 1.000 camisetas, qual vai ser o custo dessa fábrica? Então eu tenho aqui 10.000 mais 2,50 vezes 1.000 camisetas. 2,5 vezes 1.000, se fosse 2 vezes 1.000, daria 2.000. Então vai dar 2.500. Portanto, o custo para essa empresa, quando ela produz 1.000 camisetas, vai ser de 10.000 com 2.500, R$12.500. Item B. Se cada camiseta produzida no último mês foi vendida por R$20, a empresa teve lucro ou prejuízo de quanto? Bom, então vamos lá. Vendeu quantas camisetas? Foi 1.000, né? Então ela vendeu 1.000 camisetas a R$20 cada. Então, quanto que ela recebeu em dinheiro? Então, basta fazer o quê? 1.000 camisetas vezes R$20. Só que é 1.000, né? Coloquei aqui 10.000. Passou um zero. Então, 1.000 camisetas vezes R$20. 2 vezes 1.000 dá 2.000. Então, aqui vai dar R$20.000. Então, ela recebeu R$20.000. E aí, teve lucro ou prejuízo? Ela gastou 12.500 e recebeu R$20.000. Então, ela teve um lucro. Um lucro de quanto? 20.000 menos 12.500, que vai dar R$7.500. Então, esse foi o lucro dessa fábrica de camisetas. Beleza? Então, temos aí a questão número 6. Questão número 7. Uma empresa telefônica possui um plano em que o cliente paga um valor inicial de R$ 39,90, o que lhe dá direito ao uso de 100 minutos em ligações. Se o consumidor exceder esses 100 minutos, ele deve pagar 8 centavos por minuto excedente. Letra A. Escreva uma expressão algébrica que represente o valor a ser pago por um consumidor que excedeu os 100 minutos iniciais. Então, vamos pensar o seguinte. Minutos eu vou representar por X. Beleza? Então, o consumidor ele vai pagar de acordo com o que ele consumiu dos minutos. Só que isso depende de uma determinada situação. Se ele vai gastar, ou melhor, se ele vai usar mais de 100 minutos ou menos.
Então, o valor que ele vai pagar vai depender. Eu vou colocar assim, ó. Ele vai pagar R$ 39,90 se x for menor ou igual a 100. Qualquer valor menor ou igual a 100 minutos, ele paga R$ 39,90. Agora, se passar de 100, ele vai pagar R$ 39,90 mais 0,08 do minuto que passou, certo? Só que passa de 100, ele paga só o que passa do 100. Então, por exemplo, se ele gastar 101 minutos, ele vai pegar o que passou de 100, que foi 1 vezes 8 centavos, mais R$ 39,90. Então, aqui dentro vai ficar x, que é o total que ele gasta, menos o 100, que ele pode gastar à vontade. Se o x for maior que 100. Então, esse é o valor que ele vai pagar, que eu vou chamar de y. Então, isso aqui vai ser o meu item A. Em especial, essa segunda parte aqui. Y é igual a R$ 39,90 mais 0,08 vezes x menos 100, se o x for um número maior que 100. Letra B. Quanto o consumidor pagará se usar 82 minutos em um mês? Se ele usar 82 minutos, ele está usando menos que 100. Então, ele vai pagar R$ 39,90. Acabou. Qualquer valor menor ou igual a 100, ele paga R$ 39,90. E se ele usar 320 minutos? Aí muda, né? Se ele usar mais de 100, ele vai ter que pagar o que excedeu. Então, vai ficar o seguinte agora. Ele vai gastar R$ 39,90, que é fixo, mais 0,08 vezes o que excedeu. Então, ele gastou 320 menos os 100 que ele podia gastar. Então, 39,90 mais 0,08 vezes 320 menos 100, 220. Então, a gente tem aqui R$ 39,90 mais 0,08 vezes 220. Isso vai dar R$ 17,60. Somando com R$ 39,90, isso vai dar quanto? Vou voltar aqui, pegar a calculadora. Então, 17,60 mais R$ 39,90. Então, ele vai pagar R$ 57,50. Então, aqui o valor pago por 320 minutos. E está aqui o valor pago por 82 minutos. Questão número 8. A respeito da sequência definida por AN igual 2n mais 7, para n pertencendo aos números naturais não nulos, determine o 10º termo. Bom, AN é igual 2n mais 7. A gente quer o 10º termo, então a gente quer descobrir o A10. Tira o n e coloca 10 no lugar. E aí é só resolver o valor da nossa expressão. 2 vezes 10, 20, mais 7, 27. Então, 27, ele é o 10º termo. E aqui pergunta se o 17 pertence à sequência. Será que o 17 faz parte dessa sequência? Se ele fizer parte, ele vai aparecer aqui. 17 é igual a 2n mais 7. Então, 17, o 7 troca de mesmo, troca de sinal. Isso é igual a 2n. 17 menos 7, 10 é igual a 2n. Então, eu tenho 10, o 2 está multiplicando, passa dividindo, isso é n. Logo, n, 10 dividido por 2, 5. Ou seja, pertence. Ele é o 5º termo. Tá? A sequência ela seria assim. No lugar do n, você coloca 1, você acha o primeiro. 2 vezes 1, 2, mais 7, 9. No lugar do n, você coloca 2, você acha o segundo termo. 2 vezes 2, 4, mais 7, 11. Terceiro termo, 2 vezes 3, 6, mais 7, 13. Quarto termo, 2 vezes 4, 8, mais 7, 15. Quinto termo, 2 vezes 5, 10, mais 7, 17. E assim por diante. Dá para perceber que está indo sempre de 2 em 2.
Então, uma sequência aí de números ímpares começando no 9. Beleza? Temos aí agora a questão número 9. Uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerantes para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos C de cada figura depende da quantidade de quadrados Q, que formam cada figura. A estrutura de formação das figuras está representada a seguir. Que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados de cada figura? Então vamos lá, olha só. Aqui eu tenho um quadrado. E 1, 2, 3, 4 canudos. Um quadrado, 4 canudos. Vamos lá? Então, se o quadrado for 1, se o Q for 1, tá? Vamos pensar aqui, ó. Se o Q for igual a 1, tem C igual a 4. 1 quadrado, 4 canudos. Então, se o Q for 1, 1 vezes 4, 4. Deu certo. Se o Q for 1, 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Deu certo. Se o Q for 1, 4 vezes 1, 4. Menos 1, 3. Tem que dar 4. Então, não é essa. Se o Q for 1, 1 mais 3, 4. Deu 4. Então, pode ser essa. Se o Q for 1, 4 vezes 1, 4 menos 2, 2. Não deu 4, descarta essa. Agora, se a gente tiver 2 quadrados, que é o que tem aqui, né? 1, 2. Tem quantos canudos? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Então tem que ter 7 canudos. Então, se o Q for 2, 4 vezes 2, 8. Tem que dar 7. Então deu errado. Se o Q for 2, 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Deu certo. Se o Q for 2, 2 mais 3, 5. Deu errado. Logo, a alternativa correta é o item B. E para finalizar aí a correção dessa semana, nós temos aqui a questão número 10. Um forro retangular de tecido traz em sua etiqueta a informação de que encolherá após a primeira lavagem, mantendo, entretanto, seu formato. A figura a seguir mostra as medidas originais do forro e o tamanho do encolhimento, x no comprimento e y na largura. A expressão algébrica que representa a área do forro após ser lavado é 5 menos x, que multiplica 3 menos y. Nessas condições, a área perdida do forro após a primeira lavagem será expressa por. Então, vou calcular aqui área antes. Bom, a área antes é comprimento vezes largura. 5 vezes 3. Tá? Então, base vezes altura. 5 vezes 3. A área aqui deu 15. E agora a gente vai calcular a área depois. No caso, depois de lavar. E a área depois de lavar fala que é dado por essa expressão. Então, nós temos aqui 5 menos x, que multiplica 3 menos y. Vamos distribuir. 5 vezes 3, 15. 5 vezes y, 5y, mais vezes menos, menos. X vezes 3, 3x, menos vezes mais, menos. X vezes y, xy, menos vezes menos, mais. A área perdida nada mais é que a diferença entre as duas áreas. Eu vou pegar a área antes menos a área depois. Essa diferença é o que a gente vai perder. Área antes, 15, menos a área depois, é essa expressão que está aqui. Então, vou colocar com parênteses. 15 menos 5y menos 3y menos xy, ou melhor, mais xy. Eliminando parênteses, menos vezes mais, menos vezes menos, mais vezes menos, mais, e menos vezes mais, menos. Aqui o 15 dá para cancelar, 15 menos 15, 0. E sobrou essa expressão aqui que não tem muito o que ser feito com ela. Isso é o que perdeu, 5y mais 3y menos xy. Então eu fico aqui com a alternativa letra E. Qualquer dúvida vocês deixam aí no comentário. E se quiser ter acesso à semana seguinte, é só clicar no card que aparece logo acima, beleza?
Um grande abraço e até a próxima!